Nesta demonstração do BDR Suite, vou orientá-lo na configuração de backups para suas VMs do Azure e na restauração de seus dados quando necessário. O BDR Suite oferece backups sem agente para máquinas virtuais do Azure, com políticas de backup personalizáveis e opções de restauração flexíveis, permitindo que os backups sejam armazenados localmente ou no seu armazenamento em nuvem preferido. Para começar, visite o site do BDR Suite e clique em Iniciar avaliação gratuita. Baixe e instale o BDR Suite em máquinas Windows ou Linux, ou execute-o como um container Docker. Para um vídeo passo a passo sobre como instalar o servidor de backup do BDR Suite, confira o link na caixa de descrição. Certifique-se de preencher o formulário fornecido para assistência técnica. Quando a instalação estiver concluída, abra o console web do servidor de backup no seu navegador, digite seu nome de usuário e senha e clique em Entrar. Agora, você pode experimentar o teste gratuito de 30 dias, com todos os recursos do BDR Suite em seu ambiente. Agora, vamos adicionar a conta do Azure como fonte de dados para backup. Navegue até a guia Cargas de Trabalho na Nuvem, menu Fontes de Dados e clique em Conta do Azure. Clique para adicionar uma nova Conta do Azure. Para adicionar sua conta do Azure, você precisará do seu ID de locatário, ID do aplicativo e senha do aplicativo. Além disso, você precisa criar uma função para as assinaturas que planeja usar para backup e recuperação e adicionar uma atribuição de função. Você pode gerar esses detalhes seguindo os pré-requisitos no painel direito. Para um vídeo detalhado sobre como habilitar esses pré-requisitos, verifique a descrição. Após concluir os pré-requisitos, você terá os detalhes necessários. Insira as informações da sua conta do Azure, como nome, ID do locatário, ID do aplicativo e senha do aplicativo, e clique em Salvar. Sua conta do Azure agora está listada com sucesso no BDR Suite como uma fonte de dados para backup. Navegue até Backup, configurar backup e escolha Azure. Esta é a página de detalhes básicos do trabalho. Antes de prosseguirmos com a configuração, é importante saber que o Azure Backup oferece duas opções de configuração. A primeira opção é o Azure Snapshot Backup, que permite que você crie snapshots automatizados que são armazenados somente na sua conta do Azure. A segunda opção é o Azure Snapshot Backup, com uma cópia de backup para outro local. Esta opção cria um snapshot no Azure e copia seus dados para o armazenamento escolhido, seja ele local, remoto ou na nuvem. Primeiro, vamos explorar as etapas de configuração do Azure Snapshot Backup. Na página de detalhes básicos do trabalho, insira todas as informações necessárias e certifique-se de selecionar Only Azure Snapshot Backup como a opção de backup. Após concluir, clique em Next para prosseguir. Selecione a conta, a assinatura e o grupo de recursos do Azure e clique no botão Listar VMs. Para listar todas as máquinas virtuais, você pode selecionar as VMs que deseja fazer backup. Para as VMs selecionadas, você pode habilitar o processamento com reconhecimento de aplicativo para garantir backups consistentes com transações dos seus aplicativos Microsoft. Além disso, você pode habilitar pre- e post scripts para serem executados antes e depois do trabalho de backup. O BDR Suite oferece opções flexíveis de agendamento de backup. Selecione a frequência de backup para backups incrementais. Para esta demonstração, configurei backups diários às 21 horas. Apenas o backup inicial é completo. Depois disso, são backups incrementais para sempre. Também escolhi os valores padrão para as configurações avançadas de backup. Quando terminar, clique em Avançar para prosseguir. Selecione o número de snapshots a serem retidos. O BDR Suite for Azure captura snapshots em horários programados e os armazena na mesma conta do Azure. Cada snapshot é um ponto de restauração, com até 1000 snapshots por VM. Definir um limite de retenção de 5 snapshots excluirá o snapshot mais antigo quando um novo backup for feito, mantendo apenas os 5 mais recentes. Depois de concluído, clique em Avançar para prosseguir. Por fim, revise a configuração do seu trabalho de backup. Se você quiser executar o trabalho de backup imediatamente após a configuração, você pode marcar a caixa e clicar em Salvar. Clique em Salvar na caixa de diálogo de confirmação
e você será redirecionado para a página da lista de empregos. Aqui, clique no ícone Em andamento e veja o status do andamento do backup. Depois que o backup for concluído, você pode editar, verificar o status, visualizar relatórios e gerenciar seus trabalhos de backup aqui. Clique no ícone do relatório para visualizar o relatório de backup. Tudo bem. Agora vamos dar uma olhada no segundo tipo de configuração, que é o Azure Snapshot Backup, com uma cópia de backup para outro local. Navegue até Backup, configurar backup e escolha Azure. Neste vídeo, mostrarei a outra opção, o Azure Snapshot, com uma cópia de backup para outro local. Esta opção cria o snapshot na sua conta do Azure e também copia os dados da sua VM para o seu armazenamento preferido, como armazenamento local, remoto ou sua própria nuvem pública. Em seguida, escolha o repositório de backup para armazenar esta cópia. Depois que os detalhes básicos forem inseridos, clique em Avançar para prosseguir. Selecione a conta do Azure, a assinatura e o grupo de recursos e clique no botão Listar VMs. Para listar todas as máquinas virtuais, você pode selecionar as VMs que deseja fazer backup. Para as VMs selecionadas, você pode habilitar o processamento com reconhecimento de aplicativo para garantir backups consistentes com transações de seus aplicativos Microsoft. Além disso, você pode habilitar Pre-Post Scripts para executar scripts antes e depois do trabalho de backup. O BDR Suite oferece opções flexíveis de agendamento de backup. Selecione a frequência de backup para backups incrementais. Para esta demonstração, configurei backups diários às 21 horas. Apenas o backup inicial é completo. Depois disso, são backups incrementais para sempre. Também escolhi os valores padrão para as configurações avançadas de backup. Quando terminar, clique em Avançar para prosseguir. Agora, selecione quantos snapshots você gostaria de reter em sua conta do Azure. Por exemplo, definir um limite de retenção de 5 excluirá o snapshot mais antigo quando um novo for tirado, mantendo apenas os 5 mais recentes. Em seguida, você pode definir a retenção para os dados de backup da VM armazenados no armazenamento local ou na nuvem. Se você desabilitar a retenção, todos os pontos de restauração serão mantidos indefinidamente. Você também pode habilitar a retenção e personalizar as políticas, como o número de dias ou versões que deseja reter, conforme seus requisitos de armazenamento e conformidade. Uma vez feito isso, clique em Next para prosseguir. Por fim, revise a configuração do seu trabalho de backup. Se você quiser executar o trabalho de backup imediatamente após a configuração, você pode marcar a caixa e clicar em Salvar. Clique em Agendar agora na caixa de diálogo de confirmação. Você será redirecionado para a página da lista de empregos. Clique no ícone de progresso para visualizar o andamento do backup. Após o backup ser concluído, você pode editar, verificar status, visualizar relatórios e gerenciar seus trabalhos de backup aqui. Clique no ícone de relatório para visualizar os relatórios de backup. Agora vamos explorar as diferentes opções de recuperação do Azure. Primeiro, no nível do trabalho de backup, onde todos os trabalhos do Azure são listados. Aqui, você pode selecionar o trabalho que contém a VM, com backup feito no menu Recovery, em Restore Backup Data. Como alternativa, você pode restaurar VMs no nível da conta. Esta opção lista todas as VMs com backup feito em uma conta específica do Azure, acessível no menu Recovery, VM Recovery, Azure VM. Neste vídeo, restaurarei a VM a partir de sua tarefa de backup. Navegue até o menu Recuperação e clique em Restaurar dados de backup. Clique no botão Restaurar ao lado do trabalho de backup. Selecione a VM do Azure que você deseja restaurar e escolha o tipo de restauração. Se seu backup for configurado usando o método Azure Snapshot, apenas as duas opções de restauração destacadas estarão disponíveis. Se você configurou seu backup usando o segundo método, Backup do Azure Snapshot, com uma cópia para outro local, todas as opções de restauração estarão disponíveis. Vamos dar uma olhada nessas várias opções de restauração, uma por uma. O primeiro tipo de restauração que discutiremos é a recuperação de VM usando um snapshot do Azure. Esta opção restaura toda a sua máquina virtual para um estado anterior dentro da mesma região.
você tem a flexibilidade de restaurá-la para a mesma assinatura ou para um grupo de recursos diferente. Selecione o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Em seguida, escolha as opções de restauração, como assinatura. Você verá todas as assinaturas vinculadas à sua conta do Azure. Depois de selecionar uma assinatura, os grupos de recursos disponíveis serão listados para você escolher. Observe que as VMs com backup só podem ser restauradas para a mesma região. Para a rede virtual, você tem duas opções: usar uma VNet existente ou criar uma nova. Neste vídeo, selecionei a opção VNet existente. Você precisará escolher entre as redes virtuais disponíveis e escolher as sub-redes correspondentes. Se decidir criar uma nova VNet, o BDR Suite a criará e atribuirá automaticamente. Dê à sua VM restaurada um nome que atenda às suas necessidades e selecione sua opção de inicialização preferida. Em seguida, escolha os volumes que deseja anexar da VM, com backup. Você pode modificar a capacidade e o tipo de armazenamento, se necessário. Observe que todos os discos serão restaurados como discos gerenciados. Revise todas as configurações de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK e continue para iniciar o processo de restauração. Você será redirecionado para a página de restauração de dados de backup, onde poderá ver o progresso da restauração. Após a conclusão da recuperação, você poderá encontrar a VM restaurada na sua conta do Azure, sob a assinatura e o grupo de recursos selecionados. Agora, clique no ícone de relatório para visualizar a página do relatório de recuperação e clique no ícone de log para visualizar os logs de restauração. A segunda opção de restauração é a recuperação de disco usando um snapshot do Azure. Com esse método, você pode recuperar volumes específicos de VM do Azure, utilizando snapshots de backup armazenados na sua conta do Azure. Selecione a VM do Azure que você deseja restaurar. Escolha a recuperação de disco de um instantâneo do Azure. Selecione o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Em seguida, escolha as opções de restauração, como assinatura. Você verá todas as assinaturas vinculadas à sua conta do Azure. Depois de selecionar uma assinatura, os grupos de recursos disponíveis serão listados para você escolher. Observe que as VMs com backup só podem ser restauradas para a mesma região. Em seguida, escolha os discos ou volumes que deseja restaurar. Você pode modificar a capacidade e o tipo de armazenamento, se necessário. Observe que todos os discos serão restaurados como discos gerenciados. Por fim, revise a configuração de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK, prosseguir para iniciar a restauração. Você será redirecionado para a página de restauração de dados de backup, onde poderá ver o andamento da restauração. Após a conclusão da restauração, você poderá encontrar o disco restaurado na conta do Azure, na assinatura e no grupo de recursos selecionados. Agora, clique no ícone de relatório para visualizar o relatório de recuperação e clique no ícone de log para visualizar os logs de restauração. A próxima opção de recuperação do Azure é Disk Mount. Isso monta o disco da VM com backup no Disk Management Service do BDR Suite Backup Server, usando o BDR Suite Virtual Drive. Isso permite que você acesse discos e volumes com backup instantaneamente, sem restaurar o backup inteiro. Selecione a VM do Azure, selecione a opção Montagem de disco. Selecione o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Primeiro, selecione o disco que você quer montar no BDR Suite Virtual Drive. Depois que ele estiver montado, você pode usar o Windows Disk Management Service para navegar facilmente pelo disco e acessar seus arquivos. Por fim, revise a configuração de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK e continue para iniciar o processo de restauração. Você será redirecionado para a página de restauração de dados de backup. Clique no ícone de progresso para visualizar o status do processo de restauração. Assim que a recuperação for concluída, o Vembu Virtual Drive será montado na máquina onde o BDR Suite Backup Server está instalado, permitindo que você acesse seus dados de backup instantaneamente. Navegue até a recuperação. Gerenciar unidade virtual BDR Suite.
Você pode habilitar o compartilhamento NFS para acessar a unidade virtual remotamente. Para desmontar a unidade virtual, clique no botão Desmontar. Agora, navegue até Relatórios, Recuperação de dados e clique em Montagem de disco. Para ver o relatório de restauração, outra opção de recuperação do Azure é Baixar discos. Selecione a VM do Azure. Você pode baixar discos de backup em vários formatos, como VHD, VHDX, VMDK, Flat VMDK e RAW. Essa flexibilidade permite a restauração perfeita do Azure para diferentes ambientes. Exemplo: você pode baixar o disco em VMDK plano e migrar a VM do Azure, como um VMware on-premise também. Escolha o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados e clique em Avançar para prosseguir. Em seguida, escolha o host que deseja restaurar e selecione o local de destino clicando no ícone da pasta. Escolha o local de destino para baixar os dados de VM ou disco com backup. Você pode selecionar uma unidade local ou qualquer unidade compartilhada de rede mapeada para o BDR Suite Backup Server. Escolha um dos formatos de arquivo virtual para baixar seu backup. Neste vídeo, escolhi baixar o disco virtual no formato VHD. Por fim, revise a configuração de recuperação e clique em Restaurar. Clique em OK Prosseguir para iniciar a restauração. Clique no ícone de progresso. Para visualizar o status do processo de restauração, navegue até Relatórios, Recuperação de dados, Download de disco, para verificar o relatório de restauração, e navegue até o local designado para encontrar o disco baixado. O próximo tipo de restauração do Azure é a recuperação de VM do Azure, do repositório de backup. Esta opção permite que você recupere uma VM do Azure inteira usando os dados de backup armazenados no repositório de backup do BDR Suite. Para executar a recuperação da VM do Backup Repository, certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos. Crie o BDR Proxy, usando a mesma assinatura para a operação de restauração. Certifique-se de que o Windows Management Framework 5.1 e o Ubuntu.NET Framework 4.7.2 ou superior estejam instalados na máquina do BDR Suite Backup Server. Por fim, confirme se o BDR Suite Server tem conectividade com a internet. Primeiro, vamos configurar o BDR Restore Proxy. Este proxy é crucial para restaurar e inicializar suas VMs do Azure a partir do repositório do BDR Suite Backup Server. Para começar, navegue até a aba Hypervisors, Servers and Endpoints. Então, selecione Data Sources e clique em BDR Proxy. A partir daí, escolha Restore Proxy para prosseguir. Clique no botão Criar Proxy BDR. Agora, selecione a conta do Azure, cujas assinaturas e recursos você deseja usar para criar a VM do Proxy BDR. Selecione uma conta do Azure na lista se você já a adicionou. Se você ainda não adicionou uma, clique em Adicionar conta do Azure para criar uma nova. Para começar, faça login no portal do Azure e crie um aplicativo para o BDR Suite. Depois disso, atribua a função Proprietário ao aplicativo. Em seguida, recupere detalhes importantes como o ID do locatário, o ID do aplicativo e a senha do aplicativo. Depois de obtê-los, salve sua conta do Azure. Você pode gerenciar suas credenciais de conta do Azure na seção Gerenciamento de credenciais, no bloco do servidor de backup. Para um guia passo a passo sobre como gerar esses detalhes, confira o vídeo detalhado vinculado na caixa de descrição. Depois de adicionar os detalhes e salvar sua conta do Azure, ela será listada para você. Basta selecionar a conta do Azure e clicar em Avançar para continuar. Agora, vamos configurar as configurações da máquina virtual para seu BDR Proxy. Comece selecionando os detalhes corretos da conta, incluindo a mesma assinatura, local e grupo de recursos. Forneça um nome para a VM do BDR Proxy. Em seguida, escolha suas opções de armazenamento, selecionando a conta de armazenamento apropriada e o tamanho da VM. Em seguida, configure as configurações de rede, selecionando a rede virtual e a subrede. Após inserir todos os detalhes necessários, clique em Revisar para prosseguir. Finalmente, revise a configuração da VM do Proxy BDR. Uma vez feito isso, clique no botão Criar Proxy BDR para iniciar o processo.
Clique em Sim para prosseguir no diálogo de confirmação. O processo de criação da VM do proxy BDR começará, e quando concluído, ela será listada com sucesso no BDR Switch. Após configurar o BDR Proxy, em seguida, navegue até o menu Recovery e selecione Restore Backup Data. Clique na opção Restaurar, ao lado do trabalho de backup que você deseja recuperar. Selecione a VM do Azure, da qual deseja fazer backup, e escolha o tipo de restauração, como recuperação de VM no repositório de backup. Selecione o ponto de restauração do qual você deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Em seguida, dê um nome à VM de destino e forneça os detalhes necessários para as configurações da conta da VM de destino. Para fazer isso, clique no ícone de configurações. Forneça detalhes como sua conta do Azure, assinatura e o local desejado. Em seguida, selecione o BDR Proxy que criamos para VM Proxy e escolha o grupo de recursos apropriado. Certifique-se de que o proxy de restauração do BDR já tenha sido criado antes de prosseguir. Selecione a configuração da VM de destino clicando no ícone de configurações. Agora, vamos configurar as configurações de armazenamento e rede. Insira o tamanho da VM de destino, a conta de armazenamento, o tipo de armazenamento e o tipo de disco. Em seguida, forneça os detalhes para a rede virtual, subrede, IP público e grupo de segurança de rede. Depois de inserir todos os detalhes, clique em Revisar e Restaurar para prosseguir. Revise todas as configurações de recuperação cuidadosamente e clique em Restaurar para iniciar o processo de recuperação. Você será redirecionado para a página de recuperação. Agora clique no ícone em andamento. Para ver o progresso da restauração, após a conclusão da recuperação, você poderá encontrar a VM restaurada na sua conta do Azure, sob a assinatura e o grupo de recursos selecionados. Por fim, revise a configuração de recuperação e clique em Restaurar. Em seguida, clique na opção Restaurar ao lado do trabalho de backup do qual deseja recuperar. Para visualizar o relatório de restauração, o próximo tipo de restauração do Azure é a recuperação em nível de arquivo. Esse recurso permite que você recupere arquivos ou pastas específicos do seu host Windows com precisão granular. Selecione a VM do Azure que você deseja restaurar. Selecione a opção Recuperação em nível de arquivo. Selecione o ponto de restauração do qual deseja recuperar os dados de backup e clique em Avançar para prosseguir. Vamos expandir a árvore para selecionar os arquivos ou pastas específicos que você deseja restaurar. Você tem a opção de restaurar esses itens para o servidor de backup. Uma vez feito isso, clique no ícone da pasta para expandir a estrutura da árvore e selecionar o local de restauração. Escolha suas configurações preferidas para compactação e criptografia e clique em Avançar. Clique em OK e prosseguir para iniciar a restauração. Agora, você será redirecionado para a página de restauração de dados de backup. Clique no ícone de progresso. Para visualizar o status do processo de restauração, navegue até Relatório Recuperação de Dados. Recuperação em nível de arquivo. Para verificar o relatório de restauração, e navegue até o local designado para encontrar os arquivos e pastas restaurados. Agora é sua hora de experimentar. Visite nosso site para começar seu teste gratuito de 30 dias. E se precisar de assistência, entre em contato com o suporte do BDR Switch. Obrigado por assistir.